A paz. Meu nome é Luzinete, sou missionária e fundadora da Missão Aliança Sagrada Comunidade Católica. Nós estamos aqui na Capela Santa Rita de Cássia, paróquia Nossa Senhora das Graças, e o nosso pároco é o Frei Haroldo. Nós estamos em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. E para cada um, para os irmãos, para mim, para você, nós estamos trazendo o estudo do Eclesiástico, esse livro maravilhoso do Antigo Testamento, bem propício para essa época de pandemia, porque tem o objetivo de nos fazer refletir tantas coisas, né? Como a pandemia está fazendo conosco, esse livro também vai nos fazer refletir a nossa história de vida. Então a gente pode perceber logo no início que esse livro foi desarquivado pela misericórdia de Deus. Mas para a gente começar esse estudo, vamos clamar o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos nos socorrer. Espírito Santo de Deus, dai-nos a graça da sua companhia no mergulhar desse estudo do Eclesiástico para tirarmos lições boas para o nosso crescimento espiritual, principalmente nesse tempo de pandemia. Amém. Então, vamos tomar posse dessa graça, não é mesmo? No encontro nosso passado, nós estudamos, vimos um pouquinho do prólogo, né? O que é o prólogo? É um pequeno resumo desse livro, do estudo eclesiástico, mas eu vou dar uma revisãozinha. Esse livro ele foi escrito, é um livro do Antigo Testamento, foi escrito por um homem chamado Jesus, que era um homem comum na época, filho de Eleazar. Isso mais ou menos por volta do ano 190, 200 antes de Cristo, tá? Esse livro foi escrito em hebraico, foi escrito por esse homem Jesus, que era um escriba. Um escriba é aquele homem que tomava conta da lei, que tinha zelo pela lei. E ele, por ter esse zelo, ele escreveu esse livro, que é um manual da igreja, um manual de orientação para a vida cristã, para a vida da família, para a vida do trabalho, para todas as fases da nossa vida. É um livro maravilhoso que foi desarquivado mais na frente pelo neto dele, traduzido por volta do ano mais ou menos 132 a.C., bem pertinho já do nascimento de Jesus, foi desarquivado, o neto achou o livro que o avô escreveu, Jesus, né? E traduziu do hebraico para o grego, porque na época do avô, e tanto na época dele, imperava a cultura grega, era o grego que estava comandando, né? O povo grego. E todos os livros foram traduzidos, então ele traduziu o livro, porque a cultura grega ela vinha trazendo várias outras menções de literatura, de arte, muito bom mas sem a presença de Deus. E ele trazia, né, como carro-chefe o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é dizer para todo mundo que a verdade não vem só de um lugar. Para nós é um perigo, para o judeu é um perigo, porque nós temos judeus e cristãos, quem acredita em Deus, que a verdade, a fonte é Deus, vem de Deus. Então, olha o perigo para o que o povo poderia estar vivendo e correndo o risco de se afastar de Deus, como hoje. Corremos um grande risco de nos afastarmos de Deus quando vivemos o relativismo, procuramos verdades em outros lugares, não é mesmo? Então, vamos tomar cuidado com isso. E esse livro maravilhoso traz para nós esta bênção, que é essa exortação para o meu, para o teu coração. Então pega a tua palavra lá no livro do Eclesiástico, capítulo 1, e vamos começar a leitura. O tema do livro hoje do capítulo 1 é sabedoria na vida, e o subtópico é sabedoria e temor do Senhor. Vamos começar a leitura? Vamos lá. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela sempre esteve com ele, ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos de areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina, a
anterior a tudo. A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são um mandamento eterno. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? Vamos dar uma paradinha? E eu tenho uma proposta para vocês, eu tenho uma pergunta. De onde vem a sabedoria? Já passei por essa resposta, mas vamos continuar a sequência e vamos prestar atenção. Gostaria de fazer uma observação também aqui no versículo 5, que diz que o Verbo de Deus nos céus é a fonte de sabedoria. Então aqui nós aprendemos que a sabedoria tem uma fonte. E essa sabedoria, aqui no Antigo Testamento, nesse livro, menciona esse verbo que vem lá mais na frente, que é o próprio Jesus, que nasce, que desce do céu. Vamos lá abrir a palavra de Deus no Novo Testamento, saindo um pouco do Antigo para o Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 1 e 14, que diz assim: Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1, 14. E 14 também, né? Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E a ele estava o princípio, e no princípio junto de Deus. Nós estamos sabendo que o Verbo estava junto de Deus. O Verbo sabemos que é Jesus, mas vamos confirmar isso? Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa sabedoria foi personificada, ou seja, recebeu um corpo humano. Que sabedoria é essa? Que homem é esse? É o Senhor Jesus, né? Está aqui no livro do Novo Testamento, João, capítulo 1, versículo 14, e voltando para o Antigo Testamento, que bênção, que graça, no livro do Eclesiástico, versículo 5, o Verbo de Deus nos céus é a fonte de sabedoria. E esse verbo habitou entre nós, era a fonte de sabedoria no nosso meio, e está presente no nosso meio a fonte de sabedoria, né? Vivo e eternizado na Eucaristia, que Jesus não está morto, está vivo, ressuscitado. Vamos dar sequência, né? A quem foi mostrada e revelada a ciência da sabedoria? Quem pode compreender a multiplicidade de seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e infinitamente temível. Somente o Altíssimo, somente Deus, o dominador, sentado em seu trono. Foi ele quem criou no Espírito Santo, quem a viu numerada e medida. Ele a aspergiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, à medida que a repartiu e deu àqueles que amavam. O temor do Senhor é a glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor se sentirá bem no instante derradeiro. No dia de sua morte será abençoado. O amor de Deus, uma sabedoria digna de ser honrado. Aquele a quem ela mostra, ama-a logo que a recebe, logo que reconhece os prodígios que a realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de escol. Vemo-la na companhia dos justos e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração e ela lhe traz satisfação e alegria. Aquele que teme o Senhor será confortado. No dia da morte será abençoado. O temor do Senhor é a plenitude de sabedoria. A plenitude de seus frutos para aquele que a possui. Ela enche toda a sua casa com os bens que produz e os seus celeiros com os seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria. Dá uma plenitude de paz e de frutos de salvação. Ele a viu e a numerou. Ora, uma e outra são um dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência e a prudência e a inteligência. Eleva a glória àqueles que a possuem. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria. Seus ramos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria. Mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. O temor do Senhor expulsa o pecado. Gostaria de lembrar a vocês mais um versículo, fazendo memória dele, que aqui, olha, no versículo 10 diz assim: Ele, Deus, a aspergiu em toda a sua obra, sobre toda a carne,
à medida que repartiu e deu àqueles que amavam. Quer dizer, a sabedoria é dada àqueles que Ele ama, que Deus ama, a mim e você. A sabedoria é para você e para mim. Vamos lá? No 13, versículo 13. Quem teme o Senhor se sentirá bem no instante derradeiro. No dia da morte será abençoado. Por que temer no dia da morte se ele foi sábio, procurou temer e respeitar a Deus? Está aí a importância nesse tempo, em todos os tempos, viver isso, estudar esse livro, perceber isso, né? Então, no versículo 16, o temor do Senhor é o início da sabedoria. No versículo 23, ele a viu e a numerou. Ora, uma e outra são um dom de Deus. Então, o Senhor está revelando para mim, Luzinete, para você, meu irmão e minha irmã, que a sabedoria e o temor a Deus são dons. Dons são presentes, então você precisa abrir. Se você ainda não está vivendo com temor ao Senhor, respeitando o Senhor, porque você não abriu esse presente. Se você não está vivendo com sabedoria, está decidindo as coisas de forma imprudente, sem consultar o Senhor, você está sem sabedoria. E nós vamos ver daqui a pouquinho que existe um personagem no Antigo Testamento que vivia de acordo com a sabedoria, porque ele clamou pela sabedoria. Você já está pensando quem é? Daqui a pouquinho nós vamos ver esse personagem do Antigo Testamento e vamos orar com ele, a oração dele clamando a sabedoria. Então vamos dar sequência? Aqui está falando então que o temor do Senhor expulsa o pecado. Você que teme o Senhor não pode viver no pecado. Abre mão dele. E o segundo subtópico diz sabedoria e mansidão, pois aquele que não tem o temor não poderá tornar-se justo. A violência de sua paixão causará sua ruína. Olha só, se você tem uma paixão descontrolada, uma imprudência, falta de mansidão, toda a sua vida vai ser destruída. Você não terá sabedoria. No versículo 29, o homem paciente esperará até um determinado tempo. Vamos buscar a paciência, isso é ter sabedoria. O homem de bom senso guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta de sua prudência. O sentido da instrução está encerrado nos celeiros de sabedoria. Olha só que bênção. Mas o culto de Deus é abominado pelo pecador. Meu filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria, ser justo e Deus te concederá, pois o temor do Senhor é sabedoria e instrução, e o que lhe é agradável é fidelidade e doçura. Ele encherá o celeiro daquele que a possui. Olha que bênção. O versículo 33, meu filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria, assim como Salomão, já disse o nome do personagem, olha que bênção, ser justo e Deus te concederá. E olha só o finalzinho, que linda, a fidelidade e a doçura, a sabedoria, a mansidão, a fidelidade, a doçura, e ele encherá os seus celeiros daqueles que a possuem. Então não vai faltar na tua casa o que é necessário para você, porque você é sábio. O terceiro subtópico diz assim, sabedoria e verdade. Não seja rebelde ao temor do Senhor, não vais a ele com o coração fingido, não seja hipócrita diante dos homens, e que teus lábios não sejam motivo de queda, ou seja, não busque o Senhor com hipocrisia. O que é ser hipócrita? É querer ser uma coisa que não é, e Deus não se engana. Vamos continuar? No versículo 38, vela sobre eles para que não caiais e não atraias sobre tua alma a desonra, e para que Deus, revelando teus segredos, não te destrua no meio da assembleia, por teres aproximado do Senhor sorrateiramente com o coração cheio de astúcia e engano. Não vá para Deus, para um encontro com Deus, fingindo, mentindo, sendo hipócrita, porque Deus abomina esse tipo de pessoas. Isso não é postura de um sábio. Né? Então nós chegamos ao final desse primeiro encontro. E a resposta, de onde vem a sabedoria? Vamos ver a resposta? Está lá no capítulo 1, no versículo número 1, que diz assim, toda sabedoria vem do Senhor Deus. Então a fonte de sabedoria é o Senhor Jesus e a origem dela é o do Senhor Deus. Vamos agora dar um salto lá no livro da sabedoria para, junto com Salomão, fazermos nossa oração final. Então, livro de sabedoria, capítulo 9, versículo 7. Vamos lá? Versículo 7 diz assim, ora, vós me escolheste, Salomão para Deus, falando com Deus, porque Salomão conversava com Deus. Quem era Salomão? Filho de Davi. Depois que Davi morreu, ele assumiu como rei, e ele só tinha 17 anos para governar um povo numeroso. Ele, porque tinha o temor a Deus ensinado pelo pai,
clamou pela sabedoria, buscou o segundo dom. Vamos lá, no versículo 7. Ora, vós me escolheste para ser um rei de vosso povo e juiz de vossos filhos e vossas filhas. Vós me ordenaste construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habita, imagem da sagrada habitação que preparaste desde o princípio. Mas ao vosso lado está a sabedoria que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizeste o mundo. Ela sabe o que vos é agradável, que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, Senhor, descer a vosso servo do seu santo céu e enviai do trono de vossa glória, para que junto de mim tome parte de meus trabalhos e para que eu saiba o que é agradável. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que lindo, né? Fazei-a descer do vosso santo céu e enviai do vosso trono da vossa glória, para que junto de mim e de você tome parte de meus e dos teus trabalhos e que assim eu possa fazer coisas que te agradam. Pai amado, Pai querido, Jesus amado, Jesus querido, Espírito Santo amado, Espírito Santo querido. Queremos tomar posse dessa oração de Salomão, o teu servo amado, prudente, que temia a ti e que buscou a sabedoria, e assim tu concedeu. Concede-nos para nós viver a sabedoria nesse tempo de pandemia, no tempo de alegria, de incerteza, clamar pela tua sabedoria para que venha do santo céu, da sua glória e que possa estar diante dos meus trabalhos, das minhas decisões, da minha história de vida. Muito obrigada, Senhor. Glórias e louvores a ti. Amém, meu irmão? Tome posse, que essa sabedoria é para você. É um presente de Deus para você. Tome posse, né? Então eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui conosco, nesse novo canal, nessa plataforma do YouTube, que nós estamos usando para evangelizar e usando para estudar esse livro do Eclesiástico. Queremos pedir para que você continue nos acompanhando, que se inscreva no nosso canal, que dê seu joinha, né? Que faça o seu comentário, dê o seu like, né? É importante o seu comentário para a gente interagir. Nós vamos fazer esse estudo do livro do Eclesiástico todos os domingos, né? Mas o nosso canal ele é rico em atividade. Tem o estudo do catecismo, tem agora a gente vai começar com a leitura do Salmo, tem pergunta e responderemos, tem frases de vários personagens, não só da Bíblia, mas de pessoas da humanidade que deixaram coisas boas para nós, tem receitas, tem tantas coisas boas, tem orações. Vamos caminhar conosco, meus irmãos? Indica o nosso canal para o outro, né? Que bênção, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês e dizer que para o próximo encontro nós vamos estudar o capítulo 2 e teremos um personagem maravilhoso do Antigo Testamento e também mencionaremos o Novo Testamento. Não deixa de participar conosco. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco e tome posse da sabedoria que vem de mãos dadas com o temor do Senhor, a prudência, a calma e o respeito, para que você seja um homem e uma mulher sábio. Amém? Fique na paz e até a próxima.